Então, agora a gente vai apresentar para vocês o Guia Pedagógico da EJA, Educação de Jovens e Adultos. E, para começar, a Terezinha vai fazer aí um panorama geral sobre esse guia pedagógico. Então, esse guia pedagógico, eles são atividades, né, de exemplificação de como é possível trabalhar esses autores, né, no caso, o poeta Fagundes Varela e os demais autores, de maneira contínua, e não apenas de uma forma pontual. O professor, ele pode criar outras atividades, ele pode trazer novas sugestões, né, para adaptar a sua turma, principalmente para as turmas de EJA. Mas é preciso seguir o cronograma que vai de março a agosto. Em março, a atividade proposta traz conhecer o poeta Fagundes Varela. No mês de março, as turmas precisam conhecer o poeta. Em abril, é hora de explorar a obra do poeta Fagundes Varela. Em maio, Fagundes Varela encontra um outro autor. E esse autor já foi escolhido previamente pela escola. Em junho, é o momento da criação poética. É a hora de preparar a apresentação visual e a performance de palco. E também é o momento de produzir, de montar os textos para o concurso de desenho e o concurso de redação. Então, é hora de produzir os desenhos e a redação. Entre julho e agosto, é o momento final. É a hora de aparar todos os detalhes. É a hora dos fechamentos e a hora também do envio dos desenhos e das redações para o concurso. E é a hora de ensaiar para o café literário e para a grande festa do momento, que será realizada em agosto, a FLIC. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, para exemplificar, uma atividade, para que o vídeo não fique muito extenso. Eu vou apresentar a atividade do mês de março, que, como a Terezinha falou, tem como objetivo conhecer sobre o poeta Fagundes Varela. Para esse mês, a gente propõe como atividade para a EJA leitura e discussão de um pequeno texto sobre a vida de Fagundes Varela, seguida de uma roda de conversa sobre o que os alunos compreenderam. Então, para desenvolver essa atividade, o professor pode iniciar a aula promovendo uma conversa inicial, para explorar o conhecimento prévio dos alunos. Ele pode perguntar se já ouviram falar de Fagundes Varela, se conhece algum poeta, se já tiveram contato com poemas ao longo da vida, seja na escola, né, ou nas leituras pessoais. A partir das respostas, o professor pode conduzir um bate-papo sobre a diferença entre poesia e poema. E aí, neste momento, ele pode conversar sobre como é importante nós termos um olhar poético para a vida, que a poesia está em todo lugar, né? Como numa música, numa pessoa, numa paisagem, em outros. Em seguida, ele pode continuar essa conversa destacando a importância dos poemas no dia a dia, as diferentes formas em que os poemas aparecem. Posteriormente, ler um texto adaptado sobre a vida de Fagundes Varela. E aí ele pode ir pausando estrategicamente para destacar fatos curiosos. E aí, nesses fatos curiosos, porque lá na biografia de Varela, vocês vão ter visto que Varela tem uma vida que também daria aí uma novela. Então, pode-se aproveitar esses fatos curiosos para relacionar com as experiências dos alunos também, fazer essa analogia, essa comparação, trazer questões de diferenças também, né? E para reforçar a compreensão, os alunos podem compartilhar oralmente como enxergam a trajetória do poeta, conectar os temas abordados, as histórias que eles conhecem, valorizando mesmo a troca de saberes e o repertório de cada aluno, que a gente sabe que é muito importante para a EJA. E se o professor achar apropriado para o nível da turma, ele também pode exibir o documentário, que a gente já comentou lá, quando a gente falou sobre os recursos para o professor, que é o documentário Cantos e Encantos de Varela. E a gente sempre, ao final de cada mês, vai trazer uma adaptação para as turmas que têm desafios de aprendizagem, né? E também para alunos não alfabetizados. Nesse caso, o professor pode contar a história aí de forma oral, ao invés de trazer escrita, né? Incentivar os alunos a expressarem suas ideias também,
por meio de ilustrações. E sempre ao final de cada atividade, né, proposta do mês, a gente está trazendo a habilidade da BNCC também, que está sendo trabalhada. E assim, vocês vão encontrar aí sugestões de atividades mês a mês. Não vou ler todas, né, por causa do tempo, mas em abril é uma atividade para explorar a obra de Fagundes Varela. Em maio, como a Terezinha falou, o Fagundes Varela ele vai encontrar com outro autor que foi já escolhido previamente pela escola, e aí a atividade faz essa conexão entre a obra de Varela e esse novo autor escolhido. E aí, sempre trazendo adaptações, habilidade. Em junho é o momento da criação poética e das produções do concurso de desenho de redação. Então, no caso aqui, é o momento de dedicar a criação da exposição visual e da performance de palco, que vai ser apresentada no Café Literário, caso seja escolhido pela escola, na FLIRC. Só importante destacar, que está aqui, ó, é importante, até maio, esses trabalhos, né, que foram feitos sobre Fagundes Varela, eles podem ser guardados, né, preservados, para eles serem expostos no Café Literário. Por quê? No Café Literário e na FLIRC, a ênfase vai estar nesse novo autor que foi escolhido pela escola, para que haja mesmo uma diversidade de autores, né? Não fique apenas o Fagundes Varela. Mas no momento do Café Literário, para valorizar essas produções, esses produtos finais que surgiram a cada atividade, o professor pode guardar e expor, né, no Café Literário. Vocês podem perceber, então, aí em junho, que vai ser dedicado a esse momento, né, de criação da exposição visual e também da performance de palco, e também da criação, né, das produções para o concurso. E julho e agosto vai ser o momento de envio dos desenhos e também das redações, tá? A gente vai completar aqui, no caso, para EJA, desenhos e redações para o concurso, e os ajustes para os ensaios para o Café Literário, né, para a FLIRC, se for o caso, né, ajustes, ensaios. Então, vocês percebem que a cada mês, o professor, ele tem aí uma atividade a ser desenvolvida, né? Então, são atividades que o professor consegue fazer aí em um dia, né? Por que a gente fez isso? Porque a gente sabe que o professor tem aí um currículo extenso a ser trabalhado, né? E que não dá para ele trabalhar apenas as atividades para a FLIRC, mas elas estão diluídas aí ao longo de meses para que a literatura seja realmente trabalhada de maneira contínua e não apenas de forma pontual, tá bom? Então é isso, e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Até lá. Até.